Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, eu vou ler do verso 1 ao verso de número 12, e os irmãos acompanharão a leitura da palavra do nosso Deus. Neemias capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 12. Eu vou ler e os irmãos acompanharão a leitura da palavra do nosso Deus. Em Neemias capítulo 8, do verso 1 ao verso 12, a palavra de Deus nos diz: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sena, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetaí, Odias, Maacéias, Quelitas, Arias, Josadab, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro a lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, pelo que não plantieis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Vamos curvar a nossa cabeça, queridos, e vamos orar mais uma vez, pedindo ao Santo Espírito que ilumine a nossa mente, o nosso coração, que quebrante o nosso coração para nós ouvirmos a sua palavra nesse momento. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de poder ler a tua palavra nessa noite. Muito obrigado pelo privilégio de poder expor a tua palavra aos meus irmãos, para que juntos nós sejamos edificados por ela. Por isso nós pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, e que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.
Queridos, desde que nós fomos acometidos por essa pandemia que parece não ter fim, e quando nós olhamos para as mídias sociais, parece que ela aumenta e aumenta e aumenta cada vez mais, nós começamos a viver uma instabilidade muito grande. Instabilidade como país, instabilidade como família, instabilidade financeira, no que diz respeito à segurança, à saúde, mas não apenas nós como brasileiros. Essa pandemia tem atingido o mundo todo. Então todo mundo está sofrendo ou já sofreu essa instabilidade por conta da pandemia. E nós sabemos e temos plena convicção de que tudo isso que nós estamos vivendo faz parte dos planos de Deus para a vida da humanidade. Para a vida tanto daqueles que se alegram em adorar e reconhecer a Deus como soberano, como para aqueles que não se alegram, que não olham para Deus como soberano. Tanto para aqueles que reconhecem o único e verdadeiro Deus, como aqueles que não reconhecem o único e verdadeiro Deus. Todos estão sofrendo. Todos nós estamos vivendo essa instabilidade. Quando nós olhamos para a palavra do nosso Deus, nós já percebemos claramente no livro de Neemias que antes da reconstrução dos muros, o povo vivia uma instabilidade em diversos âmbitos. Como povo, eles eram desprezados pelas outras nações. Financeiramente, nós já aprendemos que muitos não tinham nem mesmo o básico para sustentar as suas famílias. Alguns até entregavam seus filhos e as suas filhas como escravos para que pudessem se alimentar. No que diz respeito à segurança, os muros estavam derrubados, as portas foram queimadas pelo fogo, e a qualquer momento o povo de Deus poderia novamente ser atacado pelos inimigos. Politicamente, sofreram com líderes antes de Neemias, que apenas exploraram o povo e deixaram o povo cada vez mais pobres. Religiosamente, o povo estava totalmente desmotivado por causa das situações adversas que estavam sendo submetidos. Faltava espiritualidade, faltava fé, esperança na vida daquele povo. Mas com a chegada de Neemias, tudo mudou. Neemias começou a trabalhar juntamente com o povo na reconstrução dos muros, e nós então nos lembramos que em apenas 52 dias, os muros que estavam há 140 anos derribados foram reconstruídos. As portas foram colocadas nos muros. E algo diferente começou a acontecer na vida do povo, a partir do momento da reconstrução desses muros. Tudo isso nós podemos perceber claramente no que nós já temos visto no livro de Neemias. Na semana passada, no capítulo 7, uma transição entre o que aconteceu antes da construção dos muros e o que aconteceria após a construção dos muros está no capítulo de número 7. E nós então vimos que no capítulo 7 Neemias continuava a obra que não havia parado na reconstrução dos muros. Ele instituiu uma liderança que amava Jerusalém, uma liderança piedosa, homens realmente escolhidos pelo próprio Deus para liderar o povo de Deus.
ele buscou preservar a pureza do povo, aquele povo que estava novamente se reconstituindo, precisava de pureza, precisava de uma vida santa, de uma vida consagrada ao Senhor, e Neemias sabia muito bem disso. E o povo então, como resposta, juntamente com a liderança de Neemias, levantar os recursos necessários para a reconstrução, para a instalação do culto a Deus, para a restauração do culto. Percebemos então, irmãos, que a situação agora estava dando lugar da instabilidade para estabilidade. Agora, o povo de Deus, como diz no verso 1 do capítulo 8, após a reconstrução dos muros, voltaram para as suas casas, para as suas cidades. Com a reconstrução dos muros, o trabalho havia sido concluído. Aqueles que não moravam dentro da cidade de Jerusalém, agora puderam voltar para as suas casas, para os seus lares, e então reconstruírem as suas vidas, começarem tudo de novo. E essa reconstrução das suas vidas agora poderia ser feita por meio de recursos. No capítulo 5 de Neemias, no verso 11 e o verso 12, nós percebemos que depois que o povo reclamou para Neemias da maneira como os seus irmãos judeus ricos estavam agindo, Neemias conclamou esses líderes a devolverem o que eles haviam tomado dos mais pobres. Então aqueles líderes, eles cumpriram o que eles prometeram diante de Deus. Então aqueles que não possuíam nem mesmo o básico para se alimentar, por meio desta restituição, agora tinham o suficiente para voltarem para as suas casas, para reconstruírem as suas vidas. Percebemos que a situação deles estava se estabilizando. Claramente nós vemos a boa mão de Deus sobre o seu povo, devolvendo a eles o que eles haviam perdido. Essa instabilidade, irmãos, que estava sendo gerada na vida do povo agora, nessa reconstrução de Israel como uma nação, poderia gerar nesses judeus duas atitudes. Uma delas, eles poderiam voltar para as suas casas, continuar as suas vidas individualmente, sem se preocuparem com as questões espirituais, sem se preocuparem com os seus irmãos, ou eles poderiam se aproximar mais de Deus, juntamente com os seus irmãos, como forma de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele havia feito e estava fazendo na vida deles. E pela graça de Deus, a atitude deles foi a correta. Porque a palavra de Deus diz que no primeiro dia da semana, depois que eles voltaram para as suas casas, a palavra de Deus nos diz que eles voltaram para Jerusalém, e ali então fizeram um ajuntamento. Esse ajuntamento, meus queridos, não era para o momento de confraternização, não era para o momento de rever os seus parentes, os seus amigos, embora tudo isso seja muito bom, e é importante, nós estamos almejando, esse momento, quando nós vamos terminar o nosso culto, vamos lá para o salão social, vamos ter aquele momento de confraternização, isso tudo é muito bom. Porém, o objetivo deles era agora se reunirem para se aproximarem mais de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, eu convido os irmãos a pensarem comigo nessa noite sobre o seguinte tema:
O que nós devemos fazer quando tudo começar a ir bem? Porque nós temos a certeza que Deus não continuará nos afligindo por todo o tempo. Chegará um momento em que Ele irá tirar essa aflição de nós, como humanidade, e as coisas então começarão a caminhar novamente, ir bem novamente. Dar lugar da instabilidade para a estabilidade. E quando isso acontecer, irmãos, qual será a nossa atitude? Porque é muito fácil nós nos aproximarmos de Deus quando tudo está ruim, quando tudo vai mal, quando o desemprego chega, quando a doença chega, quando a angústia chega. É muito fácil nós nos aproximarmos de Deus. Mas e quando tudo está bem? E quando tudo está caminhando segundo aquilo que deve caminhar? Qual deve ser a nossa atitude? E o texto nessa noite nos apresenta a atitude correta, as atitudes corretas que nós devemos ter quando as coisas estão começando a ir bem. E o primeiro aspecto que o texto nos apresenta, irmãos, é que nós devemos nos aproximar de Deus comunitariamente. Devemos nos aproximar de Deus comunitariamente. Quando nós olhamos para o verso 1 ao verso 3, nós percebemos que no primeiro dia da semana, aqueles que viviam ali nas redondezas de Jerusalém, que não moravam dentro de Jerusalém, voltam para Jerusalém. Nós devemos nos lembrar que o 7º mês era um momento especial no calendário judeu, porque eles celebravam a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Era um momento perfeito para que a nação de Israel se reconciliasse com Deus. Era um momento perfeito para que eles voltassem para as suas raízes espirituais. Era um momento perfeito para que eles pudessem então atentar para aspectos da sua religiosidade que eles não puderam atentar enquanto eles estavam vivendo no cativeiro. E eles aproveitaram essa oportunidade. O que eles fizeram? Eles se reuniram em Jerusalém e fizeram apenas um pedido. O principal pedido de todos. Eles pediram para que Esdras pegasse o livro da lei, o livro da palavra do Senhor e lesse para eles. Durante o tempo do exílio, eles foram privados de ouvir a lei, de ler a lei, porque ouvir a lei e ler a lei era uma experiência, na grande maioria das vezes, no templo. E eles estavam no exílio, não tinha templo. Muitas vezes eles não tinham contato com os líderes da lei, que ainda tinham os pergaminhos, porque mesmo diante do exílio, Deus ainda estava preservando a sua palavra para o seu povo. Mas agora, meus queridos irmãos, todo o povo, homens, mulheres, reuniram-se para buscar a palavra de Deus. Ninguém ficou fora, nem pobres, nem ricos, agricultores, nobres, homens, mulheres, jovens, crianças, todos tinham um objetivo em comum, e esse objetivo era buscar a palavra de Deus. Não era apenas um ajuntamento, mas era um momento de comunhão. Não estavam apenas próximos um dos outros, mas estavam unidos de alma, de espírito, no mesmo Espírito Santo de Deus. Um movimento semelhante a esse nós podemos ver em Esdras, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 3. Quando dizem, chegando o 7º mês, olha irmãos, sempre o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades,
ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E o que eles fizeram? Edificaram um altar ao Deus de Israel e ofereceram holocaustos, como estava escrito na lei de Moisés. Os primeiros grupos que voltaram para Jerusalém do exílio, chegaram lá e a primeira coisa que eles fizeram foram se ajuntar como um só homem em Jerusalém para cultuar a Deus, para se aproximar de Deus. Um verdadeiro reavivamento, uma obra do Espírito Santo de Deus. Inclusive, irmãos, é importante nós compreendermos que todo avivamento nunca é obra humana, mas sempre é uma obra divina. É Deus que promove o avivamento no meio do seu povo. E, é claro, usa instrumentos humanos para promover este avivamento. O local escolhido, é claro, foi diante das portas das águas. E nós nos lembramos que na Bíblia, a água para lavar é uma imagem da palavra de Deus, enquanto a água para beber é uma imagem do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus estava trabalhando na vida daquelas pessoas, para que elas fossem despertadas, tivessem desejos de estar na presença de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Esdras então começa a leitura, todos se colocam em pé, em reverência à palavra de Deus, mas ao mesmo tempo com seu rosto no chão. No chão. Queridos, toda a congregação, todo o povo de Israel, ficaram tempos e mais tempos ouvindo a palavra do nosso Deus. Individualmente, sozinho, na sua casa, não, de maneira comunitária. Meus queridos, a vida cristã, ela não pode ser vivida individualmente. Inclusive, é impossível viver uma verdadeira vida cristã individualmente. Com a reconstrução dos muros, Israel recuperando a sua estabilidade, tudo começando a ir bem, cada um poderia ter cuidado de si, cuidado da sua família, cuidado das suas coisas, mas não, eles precisavam desenvolver a sua espiritualidade, a sua religiosidade, se aproximar de Deus. De que forma? Juntos, como um movimento comunitário, para que todos juntos pudessem receber a bênção do Senhor. E é algo interessante, irmãos, que esse movimento só foi possível porque o Espírito Santo de Deus já estava agindo na vida do povo. Porque ninguém ficou na sua casa. Todos entenderam a importância de estar em Jerusalém naquele momento. Juntos. Eles entenderam que tudo tinha vindo de Deus e que eles precisavam se aprofundar nesse relacionamento com Deus, como uma forma de agradecer a Deus por tudo que Deus havia feito, mas isso envolvia comunhão com os irmãos. No Novo Testamento, a palavra de Deus diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O povo estava junto no trabalho dos muros, trabalharam juntos, porém agora o povo também estava juntos, todos juntos, para prestar um culto ao Senhor, para ouvir a lei do Senhor, para se aproximar de Deus de maneira comunitária. Porque quando nós nos afastamos da comunhão com os nossos irmãos, nós estamos nos afastando de Deus também. Não tem como. Nós nos afastamos dos nossos irmãos, nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos
dos nossos irmãos. E é interessante porque uma dinâmica daquele que se desvia da fé é que ele começa a se desviar de encontrar aqueles que permanecem firmes. Por quê? Porque primeiro ele se distancia de Deus, não quer mais viver a sua fé, e depois o que ele faz? Ele se distancia dos irmãos, pouco a pouco. E é comum, irmãos, e às vezes eu percebo, mas eu finjo que não vejo. Irmãos que já frequentaram a igreja, que quando me vê na rua, até passa do outro lado da rua, para nem mesmo cumprimentar. E eu olho e oro a Deus, pedindo a Deus que tenha misericórdia, porque eles não têm que ter vergonha de mim, tem que ter vergonha de Deus. De Deus. Mas a vida cristã, o relacionamento com Deus, ele depende do nosso relacionamento com os nossos irmãos. E por isso o povo se reuniu todos juntos naquele momento. O que fazer, meus queridos irmãos, quando tudo começar a ir bem? O que fazer, meus irmãos, agora que nós podemos estar na casa do nosso Deus com os nossos irmãos? É nos aproximarmos mais de Deus de maneira comunitária. Mas não ficamos por aí, irmãos. O texto também nos ensina que nós devemos buscar a orientação na palavra de Deus. Do verso 4 ao verso de número 8, nós percebemos que o povo começou a ter algumas atitudes muito claras nesse texto. Eles estavam atentos, ouvindo a lei do Senhor. Quem foi escolhido para ler a lei? Esdras. Pela primeira vez, meus queridos irmãos, o nome de Esdras aparece no livro de Neemias. Mas por que eles escolheram Esdras? Porque Esdras era o sacerdote, porque Esdras era um escriba, e porque eles estavam sendo direcionados por Deus para que Deus cumprisse o desejo do coração de Esdras, de ler, de ensinar a palavra de Deus novamente para o povo. Porque lá em Esdras capítulo 7, verso 6, um livro dedicado a esse homem de Deus, a palavra de Deus diz: era Esdras, escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. E olha o que diz o verso 10 do mesmo capítulo de Esdras, capítulo 7. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras voltou para Jerusalém 14 anos antes de Neemias. E quando ele volta para Jerusalém, meus irmãos, o objetivo, o desejo do seu coração era ensinar a lei de Deus para o seu povo. Mas quando ele chega em Jerusalém, as condições morais e espirituais do povo eram deploráveis. Não havia templo, não havia sacerdócio, não havia sacrifício, não havia cultos. Mas Esdras cultivou o desejo profundo no seu coração de ler a lei para o povo. Ele sabia da necessidade de colocar novamente a palavra de Deus nas mãos do povo. E Deus então realizou o desejo do coração de Esdras, como diz o Salmo: alegra-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou agrada-te do Senhor, não é agrada o Senhor, agrada-te do Senhor. Tem o Senhor como seu principal, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E foi isso que aconteceu com Esdras. O desejo do coração desse servo de Deus agora estava se cumprindo, porque no verso 8 nos diz que ele leu o livro, eles leram o livro e eles davam explicações sobre o livro do Senhor. Quer maior privilégio para alguém que foi chamado pelo Senhor do que a oportunidade de ensinar a palavra do Senhor? Mas é interessante, irmãos, que Esdras não estava sozinho. Ele tinha pessoas para o ajudá-lo. Por quê?
para ajudá-lo. É possível que muitos daquelas pessoas no meio da multidão não soubessem o hebraico. Por quê? Porque muitos haviam nascido no cativeiro. E alguns não conheciam a sua língua materna. Então ele precisava de ajudantes para que pudessem tornar compreensível a palavra de Deus para todos aqueles que estavam dispostos para aprender desta palavra. Aprender da palavra do nosso Deus. Eles queriam ser orientados pelo próprio Deus. Queriam buscar o ensino de Deus, e Deus estava provendo a eles este ensino. Muitos estavam ali traduzindo o hebraico para o aramaico. Muitos naquele momento, meus queridos irmãos, estavam ouvindo a lei de Deus pela primeira vez. E outros estavam se lembrando do porquê eles estavam vivendo aqueles momentos de cativeiro, por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa do afastamento de Deus, da presença de Deus. Então, muitos ali estavam ouvindo a respeito de Deus, a lei de Deus pela primeira vez, e outros estavam se deleitando com a lembrança da palavra do Senhor. Diante da palavra de Deus, o povo se pôs em pé como um sinal de reverência, ao mesmo tempo adorar o Senhor com o rosto em terra, como expressão de reverência. Aqui, meus irmãos, não é algo normativo. Alguns dizem, vamos levantar para ler a palavra de Deus em reverência. Na verdade, a reverência está no coração, então, e não na nossa posição física. A reverência está naquele momento que nós formos ler a palavra de Deus, nós nos dedicarmos somente à leitura da palavra e não nos distrairmos com qualquer outra coisa que seja. A reverência está no coração, mas aqui é uma forma que o autor encontrou para mostrar que o povo estava reverente diante da palavra de Deus. Por quê? Porque agora as coisas começariam a ir bem. E eles precisariam de orientação. E de onde viria a orientação para eles? Da maneira como eles deveriam viver para agradar a Deus, para que as coisas continuassem acontecendo da maneira como Deus estava direcionando, na palavra de Deus. Daniel, meus queridos irmãos, diz que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte e ativo. Daniel capítulo 11, verso 32. Os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. A palavra de Deus foi dirigida à mente do povo de Deus, que precisavam conhecer a respeito de Deus, para que tivessem a orientação correta vinda da parte de Deus. Quem sabe quando as coisas começarem a ir bem para alguns de nós financeiramente, talvez nós vamos começar a buscar orientação nos economistas para saber a maneira como nós vamos investir o nosso dinheiro, e não tem problema nenhum em fazer isso. Mas por que não buscar orientação na palavra de Deus? Para saber a forma como nós vamos usar os nossos recursos que Ele nos concederá e que Ele tem nos concedido. O texto de Timóteo que nós lemos deixa bem claro para nós que a palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na
justiça. Para quê? Para que o homem de Deus, então somente o homem e a mulher de Deus é que busca orientação em Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo diz que a palavra de Deus é uma espada que faz parte da armadura de Deus, que nós tanto usamos para atacar, como nós usamos para nos defender das investidas do inimigo. E Tiago, meus queridos irmãos, deixa claro para nós que se nós não formos praticantes da palavra de Deus, se nós formos apenas ouvintes, nós estamos enganando a quem, o meu irmão? A Deus? Nós estamos enganando a nós mesmos. Quando tudo começar a ir bem, irmãos, se lembre disso. Nós precisamos nos aproximar de Deus de maneira comunitária. Não podemos esquecer dos nossos irmãos. Devemos entender que nós ainda vamos precisar dos nossos irmãos, porque todos nós precisamos do nosso próximo em determinados momentos. Quando tudo começar a ir bem e nós tivermos dúvida do que nós devemos fazer, nós devemos buscar orientação na palavra de Deus, que com certeza irá nos orientar. Mas também quando tudo começar a ir bem, meus queridos, nós devemos nos quebrantar diante de Deus. Do verso 9, a palavra de Deus nos diz que o povo chorou quando eles ouviram e entenderam a palavra de Deus. A palavra usada nesse texto, irmãos, para choro, é uma palavra muito forte no hebraico, porque é a mesma palavra para luto diante da morte de um ente querido. E todos aqueles que já perderam um ente querido sabem muito bem como é profunda a dor do luto. Então isso indica e significa que essas pessoas estavam experimentando a mesma profundidade, a mesma dor, a mesma angústia do luto, porque eles perceberam a incapacidade deles de viverem de acordo com a palavra de Deus, sem a ação do próprio Deus. No contexto bíblico, as pessoas, quando estavam tristes, eles expressavam com gritos de lamento. E agora eles estavam lamentando, angustiados, irmãos, profundamente tristes, porque eles perceberam que a sua relação com Deus havia sido rompida por causa do pecado, porque eles não atentaram, não seguiram a orientação da palavra de Deus, eles quebraram os mandamentos do Senhor. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, agora estava dando uma oportunidade para o verdadeiro arrependimento. A palavra de Deus, irmãos, penetrou profundamente como uma espada viva nos corações daquelas pessoas. E então as lágrimas foram derramadas, lágrimas, irmãos, de arrependimento. Por quê? Porque a palavra de Deus é a única capaz de produzir quebrantamento, arrependimento e choro pelo pecado. Com a ajuda dos levitas, Neemias convenceu o povo que aquele momento era um momento também de alegria, que eles estavam tendo o quebrantamento, o arrependimento, o choro, mas que o povo, diante disso, eles deveriam parar de prantear e começar a celebrar. Por quê? Porque junto com o choro do arrependimento vem a alegria de ter a certeza de que nós fomos perdoados por Deus. E essa era a certeza, meus queridos, que eles tiveram dentro do coração deles, que agora Deus estava novamente sendo favorável a eles. Então houve o choro, o arrependimento,
mas esse arrependimento deu lugar à alegria. Agora eles deveriam consagrar aquele dia ao Senhor, seria um dia consagrado a Deus, e o povo agiu conforme a palavra deles. E é claro que estava dentro da lei de Moisés. A maneira deles expressarem essa alegria era comendo, bebendo. Percebemos também ajudando aqueles que não haviam preparado nada para si. Com certeza, irmãos, um ajuntamento como esse, as pessoas levaram o seu alimento. Naquele contexto não tinha restaurantes como nós temos hoje, não é verdade? Então eles levaram o alimento, e aquele clã familiar, aquele grupo ali reunido, eles começavam a preparar o seu alimento para aquele momento de alegria, de festejo, porque os seus pecados foram perdoados. Então, mais uma vez, o aspecto comunitário, eles deveriam compartilhar o que eles tinham com outras pessoas que não tinham nada preparado. Deus sempre nos leva a nos preocuparmos com os nossos irmãos. É o mover de Deus. No Novo Testamento, quando Pedro faz o seu discurso, a sua pregação em Pentecostes, depois que ele recebeu o Espírito Santo de Deus, e ele fala para o povo que eles haviam matado Jesus Cristo, aquele varão aprovado por Deus, que eles tinham crucificado Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que eles se compungiram-lhe os corações, compungiu-se-lhes o coração, ou seja, ficaram comovidos, tristes, aflitos. Então eles fizeram uma pergunta, e qual foi a resposta de Pedro? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando nós tomamos consciência do nosso pecado, nós podemos ter duas atitudes. Uma, ficar bravo com o pregador, sempre o pregador que leva a culpa, e achar que o pregador está direcionando a mensagem para você. E a segunda atitude é entender que Deus fala por meio da voz do pregador, quando ele prega a palavra de Deus com fidelidade, e realmente a mensagem foi direcionada a você, sempre é direcionada a você, a mim, mas pelo próprio Deus, para que haja arrependimento. Todos nós, meus queridos irmãos, devemos nos lembrar que nós somos como esses judeus, que nós somos pecadores. E o apóstolo João deixa bem claro que se alguém diz que não tem pecado, a verdade não está nele, porque todos são pecadores. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e perdoar e nos purificar de toda a injustiça. O salmista Davi, lá no Salmo 51, ele deixa bem, do verso 17 ao verso 19, ele deixa claro que diante de Deus, o que Deus requer de nós é um coração quebrantado. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. E no Salmo 32, meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Irmãos, esse é um momento de alegria. Por quê? Porque eu e você já fomos perdoados.
Nós não precisamos ficar lutando com pecados que já foram perdoados. Nós não precisamos ficar nos lamentando com pecados que já foram perdoados. É o momento de nós nos alegrarmos em Jesus Cristo, porque a sua obra se concretizou na minha vida, na sua vida. Agora eu e você somos pecadores, mas somos pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro. E por isso o povo de Deus é um povo alegre. E por isso nós podemos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria do Senhor vem a mim e vem a você quando há o verdadeiro arrependimento do pecado. E esse verdadeiro arrependimento dá lugar a uma alegria verdadeira no nosso coração, uma bem-aventurança. Diante do que nós ouvimos, meus queridos, nós havemos de concordar que momentos bons virão pela frente. Nós não podemos ser pessimistas, não podemos aí aderir à mídia, e eu não vou falar o nome, né, porque às vezes é perigoso processar a gente, né? Mas nós não podemos aderir à mídia que simplesmente traz as coisas negativas dessa pandemia, que apresenta aqueles que estão morrendo, mas não apresenta aqueles que estão sendo curados. Não. Nós devemos entender que quando chegar o momento certo, Deus tirará de nós esta aflição no tempo dele. As coisas começarão a ir bem novamente, as coisas começarão a se encaminhar. Da instabilidade nós passaremos à estabilidade. E quando esse momento chegar, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos distanciar de Deus e dos nossos irmãos, porque afinal de contas agora tudo está bem, então não preciso nem de Deus e nem dos meus irmãos? Nós vamos deixar de buscar orientação na palavra de Deus, achando que a palavra de Deus não pode nos orientar quando tudo está bem, mas apenas nos orienta quando tudo está mal? Novas realidades exigem novas decisões, e essas decisões devem ser baseadas na palavra de Deus. Ou vamos ficar orgulhosos? Não vamos nos lembrar dos nossos pecados. Vamos achar que tudo que nós conquistarmos, nós conquistaremos pelo nosso braço forte, que foi o grande pecado da nação de Israel, e Deus havia avisado eles. Que se eles chegassem na terra prometida e dissessem que pelo braço forte deles, eles conquistaram tudo aquilo, eles seriam levados para o cativeiro. E eles não atentaram para a voz de Deus. Mas do cativeiro Deus deu lugar à libertação. É a misericórdia de Deus agindo, o Espírito de Deus agindo nas nossas vidas. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos nos aproximar de Deus de maneira comunitária, juntamente com os nossos irmãos. Vamos entender o valor de Deus para as nossas vidas, vamos entender o valor dos nossos irmãos para as nossas vidas, vamos buscar orientação na palavra de Deus. É ela que é a luz para o nosso caminho. Mas vamos também, irmãos, nos quebrantar diante de Deus. Nos arrependermos dos nossos pecados, entendermos que nós estamos passando pelo que estamos passando por causa dos nossos pecados. Não estou dizendo pecados individuais, embora pecados individuais também colocam diante de nós dificuldades, mas é consequência do pecado em geral, que a rebeldia contra Deus trouxe para todos os seres humanos. Enfim, irmãos, eu creio que quando esse momento chegar, quando tudo começar a ir bem, nós devemos voltar para o capítulo 8 de Neemias e nos lembrarmos desses princípios tão preciosos para nós como cristãos. Amém.